Ah, meu Deus, que emoção nesse dia! Moisés voltou. Oi, minha gente, te arrumar aqui, né? Vocês sabem, eu tô sempre preparando, nunca tá pronto quando eu entro aqui em live, né? Tá aqui, meu cabelo tá bom, gente? Não tenho cabelo para vir nessa live, tá? Não tenho roupa para vir nessa live. Moisés vai estar conosco. Quem não conhece o doutor Moisés, do Eu Apoio ao Aleitamento, não conhece a amamentação. Ó, meu óculos tá torto. Como é que eu arrumo meu óculos, gente? Gente, eu tô muito emocionada. Eu tava falando para eles agora há pouco. Tá, deu até dor de barriga hoje, de emoção por esse momento. Eu tá aqui começando a Semana Mundial do Aleitamento Materno, é um trem que não dá para explicar para vocês. Vou ficar brigando com meu óculos. Não dá para explicar para vocês a minha alegria. Não dá. Eu não consigo dimensionar isso para vocês. A gente faz um trabalho formiguinha há muitos anos na rede AMS. Começou lá atrás com a Simone, com o Dr. Moisés, com o Dr. Marcos Renato. Começou muito lá atrás. Há 10 anos atrás a gente começou falando disso e a gente trouxe para o Brasil, a nível nacional, a Semana Mundial do Aleitamento Materno. A Simone foi lá e teve a coragem de inscrever a gente lá no site mundial para que a gente representasse o Brasil. Desde então, há 10 anos, a gente está aqui, na hora do mamaço. E agora, no Se as Mães Soubessem, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Hoje a gente tem o prazer de receber o Dr. Moisés, que estava nisso daqui desde o começo. Gente, eu estou chorando. Eu não sei o que falar. Eu estou chorando, Dr. Moisés. Ó, chora, é um espaço bom para É, chorar, né? Tudo é bem com de vocês, gente? verdade, assim, para mim é emocionante estar aqui contigo, emocionante. E com esse tema, com tu traduzindo a Semana Mundial do Aleitamento Materno para o Brasil, eu realmente não tenho palavras, me perdoe. Imagina. Eu tentei me preparar, eu tentei me preparar. Sabe que eu estava conversando, né, aí atrás da Marisa, você, é, eu fiquei muito feliz de ter sido convidado, porque eu posso dividir a minha vida de rede social, de aleitamento, antes do AMS e depois do AMS. Eu entrei no AMS quando o Dr. José Martins, por questões dele lá, saiu, não me lembro nem como que eu entrei, alguém me indicou, eu fui entrando, falei, deixa eu observar isso aqui, né? E aí eu ouvi assim, comecei a ouvir a fala das mães, e comecei a enxergar de verdade que o que a gente acha como profissional de saúde, como pediatra, que a gente sabe, vocês enganam a gente. É um negócio impressionante, porque eu lembro que eu fiquei ouvindo, aí eu vi uma conversa, que era assim, ai, miga, eu fui no meu PED, foi aí que eu fiquei sabendo que eu era PED. Eu fui no meu PED e ele falou, agora não vou lembrar direito como é que foi, mas era alguma coisa do tipo, que não precisa dar vitamina D. Aí a outra falou, não, precisa, porque está escrito lá no site da Sociedade Brasileira, tem um documento científico, e eu só olhando para ver quem era a médica que estava falando isso, e não tinha nenhuma médica lá. Ai, porque tem que dar, não, tem que dar. Eu sei, amiga, mas sabe o que acontece? Eu gosto desse médico, desse PED, ele é perto de casa, ele me atende e tal. Sabe, mas e aí, o que você vai fazer? O que eu faço? Aí ela falou assim, mente. Falei, pera, para. A primeira vez que eu Faz cara de tentei alface. falar, pois é, mente, faz cara de alface e continua. Aí eu falei, não, para um pouquinho. Deixa eu entender melhor. Não, vocês precisam procurar um profissional de saúde. Aí eu falei, né? Olha, eu sou o doutor Moisés, não sei o quê.
Vocês precisam procurar um profissional de saúde que escute vocês, que acolha. Como assim, mente? Depois de 35, carinha rolando, tudo isso, aí eu ouvi assim, esse pediatra não existe. Não existe? Como não existe? Lógico que existe, eu conheço. Então me dá o endereço que eu vou. E aí eu comecei a entender um pouquinho mais de o quanto a gente realmente, como profissional de saúde, tem que aprender. Hoje eu fiz uma live à tarde com o Daniel Becker, a Amanda Ibagi e a Marielle, que são 3 pediatras lindos, incríveis. E o tema da live que eu coordenei era o aleitamento é materno. Foi, é e sempre será. Se o aleitamento é materno, o protagonista da amamentação é a mãe. Quem não enxerga isso e puxa o protagonismo para si, ou empurra esse protagonismo para outro canto, desconhece aleitamento materno, né? Então, quando eu recebi o convite de vocês, eu tenho uma história muito grande, os mamaços, tirando o primeiro, que foi lá em 2012, os outros mamaços a gente fez juntos, fizemos com a Simone. Quando eu recebi o convite, eu fui conversar com a Simone, a gente conversa até hoje, a Simone é uma grande amiga. E perguntei para ela, falei, Simone, tudo bem? Eu fui convidado, ela ficou muito feliz de que eu esteja aqui, e eu estou muito feliz por vocês terem se lembrado de mim. Muito obrigado, gente. Essa é parte da minha emoção, sabe, doutor? Porque até hoje, passaram-se 10 anos desde que a Simone criou o grupo, muita coisa aconteceu, a gente passou por muitas fases, eu estou há 5, auxiliando na administração dos grupos, e continua, miga, não leva a sério esse teu pediatra, ele está desatualizado. A gente continua com isso. Dia desses, uma mãe publicou assim, eu queria um pediatra que fosse a linha de vocês. E esse foi um dos maiores orgulhos que eu até hoje senti, porque é entender que a gente está conseguindo compreender a mãe nas redes sociais. Para quem está assistindo, aqui na Hora do Mamaço, ou lá no Se as Mães Soubessem, no YouTube, que agora a gente está super conectado, né? Igual o Dr. Moisés, fazendo live em milhares de lugares. A gente tem grupos de amamentação, existem vários grupos de amamentação no Facebook. Nós que estamos tendo a honra de organizar esse ano a Hora do Mamaço, somos da rede AMS, que é o Aleitamento Materno Solidário, falando de introdução alimentar, e o falando de amamentação gemelar, que lá é onde aparece mais o meu leite é fraco. Ontem estava assistindo a tua virada do Agosto Dourado, e até quero fazer um material exatamente sobre isso, sobre tu falando assim, até 6 meses o bebê cresce X centímetros, e até 1 ano, X centímetros. Aí vem me dizer que o leite materno não é forte, não é bom o suficiente, alguma coisa certa, alguma coisa errada não está certa. Tô louca para fazer um material disso. E até hoje a gente tenta levar a informação para as mães nesse trabalho formiguinha. Mas eu não quero trabalhar nem de longe, porque nós já perdemos aqui quanto tempo? 8 minutos, com eu chorando aqui. Ganhamos, imagina. Com eu chorando aqui, e eu quero que tu fale, que tu faça a abertura da ISMAM, porque eu tô... Caiu as coisas aqui. Eu tô realmente muito feliz de ter tu conosco, de verdade. Muito obrigado Kelly, obrigado Maressa, obrigado a todos vocês, e vamos conversar, vamos falar um pouquinho. Eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Aqui, pronto. Compartilhar, opa, aqui, e vamos nós. Bom, então, começando, agradecer o convite de vocês. Para mim é um prazer, é uma honra. Estou super feliz, super emocionado de estar aqui de novo com vocês. Eu vou falar um pouquinho do tema da Semana Mundial. Eu declaro que eu não tenho nenhum conflito de interesse relacionado aos temas desse curso. Todo ano, esse ano, o folder
da Semana Mundial de Aleitamento Materno, da UABA, eu traduzi, e quando nós estávamos para preparar essa aula, eu comecei a pesquisar alguma coisa e tentar montar essa apresentação que já fiz aqui na abertura da Semana Mundial do Estado de São Paulo, num curso de preparatório com o Marcos Renato, e ela vai modificando, mas na base é isso aqui. Qual que é a proposta dos objetivos da UABA? Informar, divulgar, então, informar as pessoas sobre a relação entre aleitamento materno e o meio ambiente e as mudanças climáticas, divulgar a amamentação como uma decisão climática inteligente, engajar indivíduos e organizações para o maior impacto do nosso trabalho e ações para melhorar a saúde do planeta e das pessoas através da amamentação. Nada mudou nas recomendações da OMS, da Unicef, que são início precoce da amamentação dentro da primeira hora após o nascimento, amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses de vida, amamentação continuada até os 2 anos de idade ou mais, com a introdução de alimentos complementares, sólidos, né, nutricionalmente adequados e seguros aos 6 meses. Essa é a recomendação que se faz há muito tempo. Muito tempo. Muitas de vocês provavelmente não tinham casado, estavam na adolescência, algumas nascendo perto dessa época. E o que a gente observa hoje com todas essas recomendações? Que as nossas taxas de aleitamento no mundo ainda são baixas, as nossas taxas no Brasil são baixas, não se tem muita novidade, porque as coisas começam a ser repetidas, e eu sempre busco trazer na semana de abertura mundial, da Semana Mundial de Aleitamento, na abertura, que é essa apresentação que me acompanha aí durante o mês, alguma coisa diferente. E dessa vez, eu confesso, eu tive muita dificuldade para isso. Muita dificuldade. Porque o que a gente observa é, novamente, a mesma questão. Os efeitos positivos para a saúde e para a vida com a amamentação ideal. Isso que eu vou falar aqui para vocês e que está no documento e que foi traduzido, não é novidade para ninguém, né? Que para as mães que ajuda o espaçamento dos nascimentos, diminui o risco de câncer de mama e de ovário, diminui o risco de pressão alta. Nas crianças, previne as doenças infecciosas, diminui a incidência e a severidade de quadros digestivos diarreicos, infecções respiratórias, otites, previne cárie, má oclusão, enfim. Todas são informações que não são novas, são informações que já existem há tempos. Ligar o aleitamento materno com a saúde do planeta também não é novidade. Também já tivemos campanhas a respeito disso. Falar que o aleitamento materno é um ato ecológico, isso foi da Rio 92, a gente vai falar sobre isso. Já é muito antigo, sempre se vincula. Em 97 foi tema também da Semana Mundial. Alimento e alimentação importam? Lógico que sim, porque, legal, né? Olha só que coisa linda, você fez tudo certinho, amamentou, sala de parto, 6 meses exclusivo, introdução de alimentação, amamentou até X anos e acabou. Hoje houve o desmame, natural. E onde vai ser feita essa comemoração? Numa rede fast food. Não, o aleitamento materno protege? Sim, mas também não provoca. Não precisa exagerar. Ele traz, sim, proteção, mas a principal característica da proteção requer uma participação de todos na alimentação e no alimento. Todos os sistemas alimentares sustentáveis incluem a amamentação. A sustentabilidade é um tema que também vem ganhando foco já há algum tempo, tem se repetido, e não dá para você pensar em alguma coisa que seja sustentável em termos de sistema que não inclua a amamentação.
a saúde do planeta necessita de ações sustentáveis. Isso que eu estou colocando é o folder deste ano da UABA. Então, foi um imenso desafio o preparo desta apresentação. Porque eu queria trazer alguma coisa que pudesse servir de um alerta, que pudesse fazer a gente rir um pouquinho, se emocionar um pouquinho, mas principalmente muita informação, porque sem a informação, o empoderamento é extremamente transitório. Então, vamos lá para os desafios que nós encontramos no caminho. Aqui é uma fala do professor César Vítora. Há um equívoco generalizado de que os benefícios da amamentação dizem respeito apenas aos países pobres. Nada poderia estar mais longe da verdade. Levanta a mão aqui, eu não estou vendo, tá? Mas faz de conta que eu estou. Quem nunca recebeu na fuça, na cara, a seguinte frase: olha, pode dar fórmula, essa história de amamentação é só para país pobre. Como se nós fôssemos um país milionário. E o mais triste é que isso vem de informação de profissionais de saúde que deveriam ter um preparo mais adequado. E isso não ocorre. E aí uma pergunta, né? Todo mundo vai responder aí qual é mesmo o padrão ouro de alimentação infantil. Será que alguém tem muita dúvida? Deixa eu ver. Vocês já sabem, não? Então tá, vamos colaborar com vocês. O padrão ouro de alimentação infantil é o laço dourado, símbolo da amamentação, é o leite materno. E ele é o padrão ouro. Só que, vejam só a concorrência. Não é por acaso, não é de agora, que as latas de fórmula mudaram suas cores para cor dourada. Será que isso é por acaso? Eu fiz aqui uma censura nos nomes, né? Mas olha só o tom dourado das latas. Então, quando você fala, olha, o padrão ouro é alimentação, é leite materno, olha o que acontece nesse momento em relação a mensagens que são subliminares. Aí você entra lá, pega a lata e na lata está escrito assim: HMO com a estrutura idêntica ao do leite materno. Alguém sabe quem é HMO? Ninguém sabe. Profissionais de saúde não sabem necessariamente. Quem não trabalha com alimentação infantil não sabe. Mas quando uma mãe, num momento de grande suscetibilidade, tem uma informação do padrão ouro, pega uma lata que reluz como ouro, e lá está escrito que qualquer coisa tem a estrutura idêntica ao do leite materno, é o que ela quer para o filho dela. Sempre o melhor. Gente, não vamos nos iludir, não, né? Lembrando sempre, agosto dourado é o mês do aleitamento materno. É o leite materno que vale ouro. Organização Mundial de Saúde recomenda até 2025 a taxa de pelo menos 50% das crianças até o 6º mês em aleitamento materno exclusivo. E entre as 4 estratégias propostas, a primeira, não por ordem alfabética das ações recomendadas, é limitar o marketing de fórmulas. Limitar significativamente o marketing de substitutos de leite materno. Gente, é super importante que nós tenhamos sempre na cabeça que a decisão do que vai ser feito é sempre da mãe. Quem determina se a mãe quer, vai, não vai amamentar, é ela. Mas ela precisa estar informada. Então, nós não temos nada contra a fórmula infantil, contra os funcionários da fórmula infantil, contra a indústria da fórmula infantil, podemos depois questionar algumas coisas,
O nosso problema é o marketing da fórmula. É aquele que entra na cabeça de todos, profissionais de saúde, mães, familiares, e interferem na dinâmica e no desejo dessa mãe de amamentar. Agora, vamos lá, vamos pensar um pouquinho, tá? Pensa comigo aqui. Ninguém pode convencer ninguém a mudar. Os portões da mudança só podem ser abertos de dentro para fora. As pessoas não resistem a mudanças. As pessoas resistem a serem mudadas. Todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Isso quer dizer o seguinte, gente. Nós temos que ser essa mudança. Por quê? Dá uma olhadinha. 1972, Declaração de Estocolmo falando a respeito do clima. Olha, Brasil lá. Brasil está aqui, ó. Estamos aqui presentes. Aqui era essa assembleia em junho de 1972. 72, olha, são 50 anos. Entre 1983 e 1987, Gro Harlem Brundtland presidiu essa comissão da Organização das Nações Unidas para o estudo do meio ambiente. E entre as medidas de promoção do desenvolvimento sustentável, dá uma olhada se vocês já ouviram isso alguma vez. Garantia de recursos básicos, água, alimento e energia a longo prazo, biodiversidade, diminuição do consumo de energia, controle da urbanização desordenada, atendimento de necessidades básicas, saúde, escola, moradia, reciclagem de materiais, consumo de água, redução de produto químico, gente, 1987. E nós continuamos abordando os mesmos temas. Definição de sustentabilidade desse relatório: suprir as necessidades da geração presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprir as suas. Desde 1992, a UABA traz todo ano temas relacionados ao aleitamento para que nós possamos modificar essa situação. Desde 1992, muito pouca coisa tem de fato sido modificado. Em 2000, a Organização das Nações Unidas lança os Objetivos para o Desenvolvimento do Milênio. Isso quer dizer que entre 2000 e 2015, as propostas eram 8. Acabar com a fome e a miséria, educação básica, promover igualdade entre sexos e autonomia da mulher, reduzir mortalidade infantil, melhorar a saúde da gestante, combater AIDS, malária e outras doenças. Vamos encarar outras doenças como a gente já sabe, né? Nós estamos vivendo uma agora. Garantir sustentabilidade ambiental e todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Isso foi até 2015. E aí nós passamos dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, de 2000 a 2015, ao Sustentável, de 2015 e 2030. A sensação é que as pessoas raciocinam de uma forma estranha, porque eram 8 objetivos que nós não cumprimos, e agora nós temos 17 para não cumprir também. Por quê? Erradicação da pobreza, erradicação da fome, tem aí os repetidos, os 8, e acrescentaram outros a mais para serem atingidos. Nesse momento é importante falar a respeito de 3 conceitos. O que é a pegada ecológica? Ela mede os impactos da ação humana sobre a natureza, analisando a quantidade de área bioprodutiva necessária para suprir a demanda das pessoas por recursos naturais e para a absorção de carbono. O que é a pegada de carbono? Ela mede a quantidade de dióxido de carbono da humanidade na atmosfera, de maneira direta ou indireta, por uma atividade humana ou acumulada ao longo da vida útil de um produto. E a pegada hídrica, que mede a água utilizada nos produtos e serviços consumidos por um indivíduo, comunidade ou atividade econômica, em termos de volume, uso e poluição, e também de localização, tem como referência as bacias hidrográficas. A gente vai ouvir muito falar sobre pegada ecológica, pegada de carbono e pegada hídrica.
Pegadas ecológicas dos substitutos do leite materno. Isso foi de uma apresentação de 2016, tá? Segundo a FAO, entre 2000 e 2010, o mundo perdeu 130 milhões de hectares de floresta, sendo que a principal causa da devastação da fauna e da flora e rios foi a criação de pastagens. Desflorestamento, por conta disso, reduz a quantidade de árvores que regulam temperaturas, nascentes, resultando em desertificação do ambiente. Qual é a pegada ecológica da amamentação? A amamentação sob demanda fornece toda a água que bebê necessita, inclusive no verão. 85% do leite materno é água. Eu aproveito para falar, olha que interessante, a gente fala sempre desse dado, 85% do leite materno é água. Isso quer dizer que as crianças crescem com 15% do leite materno. Quem é o alimento, qual é o alimento que 15% dele consegue fazer uma criança triplicar de peso e ganhar 50% da sua estatura de quando nasce durante o primeiro ano de vida? Em contraste, a alimentação com fórmula requer acesso à água potável, causa de grande problema quando a fórmula é distribuída indiscriminadamente em países de baixo poder socioeconômico, cultural, onde não existe água potável disponibilizada, causando mortes, milhões de mortes. Higiene e saneamento. Vamos falar um pouquinho da pegada hídrica dos substitutos de leite materno. Alimentar um bebê durante 6 meses leva 135 litros de leite fluido ou 44 latas de fórmula infantil. Isso gera 20,6 bilhões de embalagens plásticas de leite fluido, 6 bilhões e 700 milhões de latas de fórmula descartadas no lixo e 231 milhões de mamadeiras por ano. E para preparar uma refeição láctea, com segurança, precisa água para lavar a mão, para lavar o copo, para ferver o copo, para lavar a panela, para lavar a escovinha, desfregar o bico, para lavar a panela, e para preparar o leite, cada refeição traz 5 litros de gasto de água numa refeição. Isso corresponde a 843 bilhões de litros de água por ano. E se a gente vai comparar a pegada de carbono de fórmula infantil e do leite materno? O gás metano, olha lá, nós atacando o pum das vacas, né? Além de tudo, olha só. O gás metano é o segundo maior contribuinte para o aquecimento do planeta. 70% das emissões desse gás ocorre por conta da criação de gado bovino. Cada vaca emite 140 gramas de metano por dia, 51 quilos por ano, 4 milhões de vacas. Em média, uma vaca produz 30 litros de leite por dia, ou seja, 11 mil litros por ano. Para você ter o gado com milhões de vacas, você imagina quantos hectares de floresta são devastados. E eu vou trazer uma informação para vocês absolutamente inacreditável, mas vamos lá. Dados do IBGE mostram que a população do Brasil, em 29 de julho de 2020, então é recente, isso vocês podem entrar no IBGE que tem, estava em 211.844.258 habitantes. Agora, essa é a taxa do efetivo de rebanho por cabeça em 2018. Nós estamos em 2020. 213 milhões e 523 mil cabeças de gado bovino. No Brasil, tem mais de uma vaca por pessoa. Nós temos mais vacas do que gente no Brasil. E essas vacas precisam comer, precisam estar em algum lugar. O quanto se devasta de florestas para isso. Em relação
a pegada hídrica, né, a água, nas enxurradas, já imagina tudo o que acontece. As latas de leite levam mais de 200 anos e as embalagens plásticas e mamadeiras e chupetas mais de 400 anos para se degradarem. Esses resíduos na água são confundidos muitas vezes pelos peixes e animais marinhos, e isso leva à destruição de seres vivos. Já a amamentação é uma fonte de nutrição e sustento saudável, viável, não poluente e não predatória. A produção do leite materno é adequada à demanda de cada bebê. Bom, para não dizer que não falamos de coisas boas, temos soluções? Sim, temos soluções. Não são fáceis, mas temos soluções. O que não pode faltar? Não pode faltar acolhimento. Vale lembrar que a mãe define tudo o que ela quer. Ela é a responsável pela decisão da vida dela em ter filho, em amamentar ou não, forma de alimentação. Não pode faltar aconselhamento. E aconselhamento está muito longe de dar conselho. Tá? Aconselhamento é uma dupla de escuta ativa e empatia. E tudo isso sem julgamento. Eu me lembro que eu atendia pacientes, chegava no consultório, a mãe falava assim, doutor, eu queria saber a respeito de leite materno, como é que de alimentação. Eu falava, pronto, eu já tinha o meu data show preparado, fazia 45 minutos de palestra para ela, para falar de aleitamento materno, era uma beleza. Ela terminava, ela olhava para mim e falava assim, legal, nossa, doutor, é tão lindo. O senhor me arruma essa apresentação, porque eu faço questão de apresentar, mas eu vou dar fórmula. Eu olhava para ela, respirava fundo e falava assim, acho que você não entendeu. E falava novamente para ela mais 45 minutos, pensando, meu Deus do céu, o que essa mulher tem na cabeça? Como que é assim? Eu fazia tudo isso ao contrário. Existe um texto do Rubem Alves, Escutatória, vale a pena ler. Peguei um trechinho pequeno, escutar é complicado e sutil. É preciso não ter filosofia nenhuma. Filosofia é um monte de ideias dentro da cabeça sobre como são as coisas. Para se ver, é preciso que a cabeça esteja vazia. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. É daí que parte o julgamento. Se eu tiver já uma ideia prévia, qualquer coisa que seja muito diferente disso, escuta ativa e empatia. É uma dupla imbatível quando nós falamos em aconselhamento. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Como se aquilo que ele diz não fosse digno de descansada consideração e precisasse ser complementado por aquilo que a gente tem a dizer, que é muito melhor. Difícil, né? Tá bom, isso nós. E o que cada um pode fazer? O que você pode fazer? Sempre. Invista. Invista em conhecimento, em informação, em leitura. Invista. Informação, a gente costuma dizer, né, não ocupa lugar no cérebro. Nunca é demais. Insista. Insista quando as pessoas disserem para você que leite materno não é tão importante, né? Que, afinal de contas, né? Tem gente que não mama, cresce, você tem que dormir, e tudo isso traz para você um cansaço. Persista. Persista na informação, persista na sua fé, porque, olha, essa é uma coisa que a gente tem ouvido muito atualmente, né? Precisa ter fé para amamentar. Por que precisa ter fé? Precisa ter fé porque é uma coisa que a gente não vê. A gente não vê o leite materno. Quanto ele mamou? Não sei. O peito esvaziou? Não sei. Na fórmula está lá.
né? A mamadeirinha, eu sei quanto entrou, eu sei quanto sai, eu vou lá na balança. Então, persista. E, principalmente, resista. Resista porque está na hora de a gente parar de achar que, mas os outros são mais fortes, eles têm dinheiro, eles têm poder. Não tem como nós fazermos qualquer mudança se não partir de cada um de nós essa resistência. Esse aqui é o meu logo para esse ano. Eu tinha, por acaso, o meu logo do Eu Apoio Leite Materno, o logo do Apoio o Aleitamento Materno para um Planeta Saudável. Eu juntei os dois e criei o meu logo, que vai me acompanhar aqui durante esse período todo. Toda vez que vocês virem isso aí, eu apoio o leite materno por um planeta saudável. Acho que cada um pode fazer alguma coisa diferente para mudar. O meu Agosto Dourado de 2020 está cheio, né? Esse aqui vai ser live para todo dia. Hoje essa é a terceira. Ontem à noite, conforme a Marissa falou, né, nós fizemos o esquenta do Agosto Dourado, dia 31 de julho, com uma contagem regressiva, com pediatras do Brasil, do Roberto Isler do Rio Grande do Sul, a Luísa de Pernambuco, teve gente de Salvador, a Ana Paz, pessoal de São Paulo, a Isis, a Karina, a Rosângela, enfim, nós fizemos uma passagem de ano uma passagem para o Agosto Dourado, que foi muito engraçada, muito divertida, e conseguimos trazer até informação. E o que nós podemos fazer? Nós, como todos. Primeiro, agir. Nós temos o hábito de ficar esperando que a lei apareça, que o dinheiro venha, que o momento seja o oportuno. Precisamos agir. E, além de reagir, nós precisamos também reagir. Está na hora de pararmos de novo, de abaixar a cabeça e aguentarmos aquilo que é imposto para nós, contra a nossa vontade, contra a nossa forma de pensar. Na prática, agir e reagir parte do seu empoderamento. Seu empoderamento vem da informação, vem daquilo que está dentro do seu coração. Nada pode trocar isso, nada pode mexer e modificar isso. O que mais que pode ser feito? Nós tivemos o ENAM, Encontro Nacional de Aleitamento Materno, ano passado no Rio de Janeiro, teve um relatório que saiu, procurem esse documento, é o relatório final, que dá 10 dicas interessantíssimas, 10 informações importantes, amamentação e alimentação natural, uma ação climática. E dá ali algumas coisas que se coloca, por exemplo, substitutos de leite materno são alimentos industrializados, ultraprocessados, que custam o óleo da cara. O guia alimentar para crianças brasileiras abaixo de 2 anos de idade fala muito a respeito do cuidado com a alimentação ultraprocessada. Fórmula infantil é ultraprocessado. Composto lácteo é o padrão do ultraprocessamento. Composto lácteo não é leite. Nós fizemos eu tenho um grupo dentro a gente trabalha dentro das redes sociais, do Instagram, e eu fiz uma sugestão dentro de um grupo de WhatsApp que eu participo, pessoal do Brasil todo, porque eu comentei com eles o seguinte, eu falei, olha, vocês acham que as mães, a maioria delas, sabe que fórmula infantil vem do leite de vaca? Imagina, de jeito nenhum. Fizemos essa enquete. Essa enquete abrangeu 25 mil respostas. 24 horas no Stories do Instagram de todos nós que estávamos lá, nós somos em 12. Eu tenho essa estatística depois, para quem quiser. 49% das mães acham que a fórmula infantil não vem do leite de vaca. Poxa, imagina, o que elas acham? Elas acham exatamente aquilo que é colocado pelo marketing. É um produto da indústria
que vem dentro de um invólucro dourado e que tem um monte de coisa, e quando você lê na latinha, está escrito HMO idêntico na estrutura do leite materno. Proteínas hidrolisadas como as do leite materno. E ela compra isso como uma benesse da indústria. Quando fortalecemos, esse aqui é o 10, tá? Quando fortalecemos as práticas de amamentação e alimentação natural, também estamos protegendo nosso ar, nossa água e nossa terra. Tudo isso que a gente falou sobre a pegada hídrica, a pegada de carbono e a pegada ecológica. Evidências científicas, isso é importantíssimo, gente, importantíssimo. Então, eu gostaria de explicar para vocês, com tudo isso, eu fui atrás e fui buscar uma palavra da especialista. Procurei muita gente, ouvi muita coisa, e a conclusão que eu tive foi desta fala, que resume, eu acho, tudo isso que eu falei de uma forma muito simples e muito prática. Eu gostaria de saber se vocês vão estar ouvindo. Se vocês vão ouvir, por favor, só me comuniquem se o som vai estar bom. Oi, gente linda! Tudo bem com você? Eu sou a Bárbara, do canal Mãe Nutricionista. E hoje eu tô aqui para apoiar a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Agora, eu tenho 7 anos, mas eu apoio o leite materno desde os meus 2 aninhos. Olha meu primeiro vídeo. Oi, eu sou a Bárbara e eu tenho 2 anos e eu apoio leite materno. Na verdade, eu acho que eu já nasci apoiando leite materno, porque eu mamei só no peito da minha mãe até 6 meses e continuei mamando até quase 3 anos de idade. O leite materno é a forma mais segura e ecológica de alimentar o bebê. Sabe por quê? Porque o leite materno já está pronto no peito da mamãe. E é só mamar. Conforme o bebê mama, o leitinho vai sendo produzido do jeitinho que o bebê precisa. Porque com leite materno, o desperdício é 0. Porque o leite materno não produz resíduos e não prejudica a natureza. Porque não precisa de dinheiro para comprar o leite materno. Precisa de orientação e incentivo. Porque o leite materno é o melhor alimento para o bebê e faz bem para a saúde da mamãe também. Porque o leite materno é tudo de bom. Se o leite materno é o melhor para o bebê e para a mamãe, para a família, para a natureza, por que nós não vamos incentivar? Pelo futuro saudável do nosso planeta, apoie o leite materno, não é, doutor Moisés? Beijo, beijo, beijo! Bom, eu estou vendo aí na plateia gente que conhece a Bárbara junto comigo há muito tempo. A Simone, beijo, Simone. A doutora Roseli Sarni, que bom ver você aqui. Nossa, não tem ideia. A Bárbara foi a especialista que eu consegui. A Bárbara, aquele primeiro vídeo dela com 2 anos de idade, foi quando eu criei o movimento Eu Apoio o Leite Materno. E ela viu algumas mães, algumas mulheres famosas, gente usando uma camiseta e falando eu apoio leite materno, enfim, e ela resolveu, pediu para a mãe, com 2 anos de idade, para gravar para mim. E ela gravou esse primeiro vídeo dela. Pois é. Hoje a Bárbara tem 550 mil seguidores lá e eu continuo nos meus 30 mil. Sei lá por quê, né? Deve ter alguma razão específica, mas é muito lindo. Todo ano, perto dessa época, a Bárbara me manda um vídeo específico para a Semana Mundial. E, para terminar, eu queria fechar com uma mensagem um pouco especial. Isso aqui, desculpa. Só para colocar, né, que segundo os estudos do professor César Victor, a cada criança que mama exclusivo até 6 meses e mantém por pelo menos 12 meses, aumenta em 3,7% o seu QI. A Bárbara mamou até os 3 anos. Deve ser por isso. Deve ser por isso. Então, vamos lá. Gente, para terminar...
silêncio da noite, quero a calma, um grito, um lamento que mexe com minha alma. Seu choro no momento me traz desesperança, mas quando me aproximo, que linda essa criança. Se acalme, meu querido, mamãe já tá chegando, você já tá comigo porque está chorando. Seus braços me procuram, meu seio é teu caminho, seus olhos me encontram, meu leite é teu carinho. Seus olhos me encontram, meu leite é teu carinho. Meu filho está sereno, eu já vejo ele sorrir. Mamou em mim, agora está quase a dormir. De volta no silêncio, ele fecha seus olhinhos. Parece tão seguro quando estamos juntinhos. Seus sonhos são meus sonhos, seu choro já não chora. Pode dormir tranquilo que a mamãe não vai embora. Seus braços me procuram, meu seio é teu caminho. Seus olhos me encontram, meu leite é teu carinho. Pode dormir tranquilo que a mamãe não vai embora. Meu leite é teu carinho. Pode dormir tranquilo que a mamãe não vai embora. Então tá, gente. Acho que era isso que eu tinha para falar. Queria agradecer a Paty Beck, que é paciente minha. Ela é modelo, o marido dela é o Gustavo, é o fotógrafo, o Ben, o filho. Ela cedeu fotos para mim, para eu usar durante o Agosto Dourado inteiro. Então, se vocês entrarem no meu Insta, vai estar sempre uma foto dela mudando o dia. Eduardo Santana foi o parceiro nessa letra que eu fiz. O Eduardo Santana musicou. Enfim, e agradecer a vocês mais uma vez pelo convite. E espero que 2021 eu possa de novo estar aqui para fazer essa abertura novamente da Semana Mundial em 2021, se Deus quiser. Obrigado, gente. Gente, estou emocionada ainda, viu? Meu celular caiu, vou tentar organizar aqui, vou falar com esse homem, porque eu já estou até acostumada com a careca dele brilhando ali, porque eu já assisto tanta live do Dr. Moisés falando sobre isso, e vou matutando um monte de informação. Que bom, né? Que bom. Espero que tenha sido tão gostoso para vocês de ouvir como foi para mim de fazer. É sempre bom estar aqui com vocês. Acho que essas informações trazem ações, formas para a gente agir. Né? Precisamos mudar, precisamos ir para cima, precisamos fazer a diferença, precisamos ser a diferença. E você sabe que hoje eu estava falando com as meninas que moderam lá, que a gente não é ninguém sem as formiguinhas, né? Que as nossas formiguinhas, as moderadoras, estavam questionando, porque todo dia tem 100, 200 pessoas entrando no grupo, mas o grupo não aumenta. E eu falei, gente, e eu lembrei de ti agora, falando sobre a pequena, nós somos um grupo temporal. As mães passam e vão embora, porque mudou a atenção delas naquele momento. Então, vamos ser gratas por quem vem aqui buscar informação. Sejam poucos ou sejam muitos que estejam assistindo ou que venham assistir, a gente tem que levar a informação. A informação vai estar ali. Se você está disponível, a informação ela vai te tocar e você vai buscar ela. A informação sempre é importante, né? E é importante também buscar a fonte da informação. Quando algum profissional falar alguma coisa para você que você está estranhando,
Pergunta de onde ele tirou essa informação. Da onde que tem a informação que o leite materno é bom até o 6º mês, depois disso ele vira água e choca e coalha? Da onde que ele tem a informação de que 1 ano de idade criança já não precisa mais mamar, que depois de 1 ano o leite não oferece para a criança aquilo que ela precisa? Veja, mais uma vez, isso é sempre importante lembrar, sem julgamento, sem colocar de forma alguma mais peso nessa maternidade, mais pressão na mãe, mais pressão na mulher. Lembrar sempre que o protagonista principal do aleitamento materno é a mãe. E para ela e por ela, tudo deve ser tentado, tudo deve ser favorecido. Precisamos de uma licença maternidade de 6 meses para todo mundo, uma licença paternidade maior, porque 5 dias é de chorar. É interessante, porque essa licença maternidade de 6 meses é muito mais benéfica para a empresa, financeiramente falando, do que para a mãe. E as empresas não aderem a isso. É um troço assustador de ver. A gente fala dos Estados Unidos, que tem uma taxa de aleitamento baixa, porque a licença maternidade é pouca, não tem licença maternidade, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, existe lei em todos os estados que permitem a mãe amamentar em público. Permite, não, que indicam que a mãe que for constrangida em público, enquanto ela amamenta, ela pode reagir. Aqui no Brasil, nós temos algumas cidades, alguns estados, e essa lei que está no Senado, que passou pelo Senado há anos, não anda. E nós temos, com certeza, muito mais aleitamento materno do que eles. Então, eu queria comentar da Silmara, que mandou um comentário ali no YouTube, que eu achei sensacional. A luta da mãe pela amamentação. Ela está no 3º filho e ela tá, agora vai dar certo. É isso, gente. Porque você tem que lutar pelo trem. Não adianta achar que é mágico. Igual o doutor falou antes, a fórmula mágica só tá nas latas. E para quem não sabe, vem de vaca. O leite da vaca ninguém duvida, né? Então vamos juntos atrás de informação, é muito importante. Coisas, por exemplo... Olha o comentário, né, da Silmara aí. Silmara, olha isso. O comentário da Silmara. Persistência. 3ª, né, gestação. Então, olha, vou até falar isso, aproveitando essa fala da Silmara. Gente, amamentar não pode doer. Não pode doer. Porque se tiver dor ou tiver sensibilidade pode acontecer, mas dor, alguma coisa está errada. Busque ajuda. Ajuda profissional. Ajuda de um pediatra, por exemplo, que na primeira consulta que estiver na sua frente, veja uma mamada sua do começo ao final. Isso deveria acontecer na maternidade, infelizmente não acontece. Que o primeiro pediatra veja, independente da consulta, porque senão o foco dele é para a balança. Não, a criança pode ganhar muito menos do que se fala, 1 quilo por mês, imagina, não tem essa necessidade toda. Mas o importante é ver a criança, é entender por que aquela dor está aparecendo. Posição errada, pega errado. Eu me lembro, uma consulta, eu tenho a minha mesa, na minha frente tem as 2 cadeiras, uma delas é uma poltrona de amamentação. Aí a mãe chegou na consulta, tal, e a criança chorando, ela fala assim, ai, doutor, posso amamentar? Eu falei, lógico, pode. Aí eu vi ela fazendo a pega, deixa eu mostrar aqui, pera um minutinho, não sai daí, tá? Pera aí. Claro que eu espero, né? Porque de pega é um trem que a gente sofre demais auxiliando as mães. Se tem um troço que dificulta nos grupos, é auxiliar a pega de forma virtual.
A mãe Pois manda é. foto, o Facebook bloqueia porque tem mamilo, a mãe Pois manda é. vídeo, o Facebook quase derruba o grupo porque tem vídeo de mamilo aparecendo. E a gente fica, pelo amor de Deus, vai atrás de alguém para te ajudar presencialmente. Então, basicamente assim, ao invés da pega estar aqui, né, com mais areola visível acima do que abaixo, ela estava ao contrário. Imagina ela chupando um canudinho, estava ao contrário. Ela pôs o bebê, eu olhei e falei, você me dá licença, eu posso mexer numa coisinha? Ah, tudo bem, tudo bem. Aí eu saí, fui atrás da cadeirinha dela, falei, você me dá uma licença e posicionei o bebê. Na hora que eu vi que ele pegou certinho, eu saí e entrei e fui para minha cadeira. Eu não tinha chegado na cadeira, a mãe soltou um grito e começou a chorar. Falei, meu Deus do céu, fraturei um mamilo. O que foi que eu fiz? Né? O pai já olhou com uma cara estranha. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, 1 mês esse bebê. Foi a primeira vez que eu senti ele sugar. Isso levou 30 segundos. Em 30, lógico que quando a gente fala que não é tudo que acontece, não é sempre assim, tem dificuldades, tem questões que às vezes vão necessitar de um manejo adequado, de uma cirurgia, mas essa durou 30 segundos. Mas independente de qualquer coisa, a gente precisa fazer observar uma mamada. Então, se tem um pediatra que não observa, eu posso até não conhecer a amamentação e vou falar para você, olha, eu não sei o que tem, mas, por exemplo, eu estou na minha mesa vendo a mãe amamentar. Se aquela mamada me incomoda, por alguma razão, eu posso não saber o que tem, mas alguma coisa não está legal lá. É um bebê que não costuma pegar, que pega e solta, que pega a mama e dorme, enfim, várias possibilidades. Então, tem que se observar a mamada. Outra coisa que é muito engraçada é a gente fala, triste, né? Fazemos a consulta, conversamos, em algum momento eu falo, bom, para tudo, eu queria saber como é que você está. Ela fala, oi? Eu queria saber como é que você está. Criança, às vezes, que vem na primeira consulta com 2 meses, 3 meses, tal. Queria saber como é que você está, como é que vocês estão, tudo isso. Ela para, olha para mim, chora, 5 minutos chorando. Mas o que aconteceu, né? Nossa, 1 mês, ninguém quer saber como é que eu tô. Ninguém me perguntou como é que eu tô. E aquilo fica lá guardado. A diferença entre o que é chamado de blues puerperal, que é uma situação onde a mãe fica um pouquinho mais triste, enfim, e a depressão pós-parto é extremamente sutil. Peçam ajuda. Ah, mas se eu tiver depressão, eu vou ter... Essa semana a gente teve uma guria, a gente pegou agora de praxe de dar boas-vindas no grupo, e aí uma guria foi lá e comentou, me perdoe, não lembro o nome agora, que ela foi lá e comentou que a psicóloga dela, ela tá gestante, pediu para entrar no grupo porque ela já falou que ela não quer amamentar, porque ela não gosta de sentir dor e que amamentar é doloroso. Aí veio um monte de mãe comentando que não deve doer, aquela rede de apoio que o próprio grupo faz em si. E aí daí eu fui lá e fiz só o comentário assim, respeite o seu limite, se você achar que os comentários não estão de acordo com o que esperava, também sinta-se à vontade em apagar o seu próprio comentário, porque não terão as respostas, porque às vezes dói, especialmente no puerpério, você ouvir alguém falando, tem que amamentar, tem que não sei o que, tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro, e não ter uma rede de apoio, desde um pediatra, um pai, uma família que te auxilie naquilo. Ontem, na virada do Agosto Dourado, como é o nome daquela doutora com sotaque gostoso do Nordeste? A Luísa. A Luísa falou assim sobre, quando tu perguntou para ela uma palavra sobre a amamentação... Uma dificuldade enorme que ninguém sabe falar uma palavra só. Ninguém falou só uma palavra. Não tem como. E tu também não. Não veio querer sair que você também não conseguiu. E aí ela falou sobre essa questão de tu entender sobre, por exemplo, o choro, que você entender que o choro nem sempre é fome, que a mãe fica ali tacando o bebê na teta porque acha que é fome, mas que acaba não verificando outros sinais. Não é? Verdade, é muito verdade. importante isso também. Cadê? Aliás, vamos ver os comentários. O que eu queria colocar, o comentário que a Silmara passou agora,
Eu também estou Tu olhando. tá com o olhinho correndo aqui, tô vendo. Então, aqui teve um comentário aqui da Silmara, porque ela fala da Fabiana Cainé. Fabiana é outra super querida, uma pessoa lindíssima aqui, que a gente teve contato, inclusive trocamos, às vezes, alguns pacientes e tudo isso. É importante ter o apoio, é importante ter o acolhimento, é importante ter a escuta. E na parte prática, é importante entender que a amamentação é uma questão multifatorial, então requer uma equipe multiprofissional. E cada um reconhecendo o que é sua limitação ou o que o outro pode fazer melhor do que eu, porque o compromisso da gente é com a amamentação, mas é principalmente com a mãe e com esse bebê. Tá? Tem mães que falam que tem certeza que o leite dela é fraco porque o bebê só chora. Por que isso acontece? Exato. Olha, tem várias causas para isso acontecer. O bebê não chora só de fome, o bebê chora por várias razões. Imagina o seguinte, um bebezinho, o ser humano, quando nasce, todos nós nascemos prematuros. Somos mamíferos. Entre a categoria de mamíferos, o único mamífero que, quando nasce, não levanta, sai andando, mama, dá uma volta, fica em pé, é o ser humano. Então, nós temos uma necessidade de continuar algo que não está terminado. Ou seja, esse processo até o 3º mês é conhecido como esterogestação. É a continuidade. Quem é mais próximo, parecido nisso com a gente, é o canguru. O canguruzinho nasce, ele fica dentro do marsúpio, ele nasce por volta de 2 centímetros, ele fica dentro do marsúpio até crescer, aí ele sai do marsúpio e volta, sai e volta. Essa mãe volta, essa canguru, mãe, volta a ter um canguruzinho. Ela tem 2 tetas, uma dentro do marsúpio, que tem colostro, e a outra fora, que tem o leite para a criança maior. Nós temos um bebê que nasce e que é absolutamente dependente. Dentro do útero, como é que esse bebê respirava? Ele recebia oxigênio através do cordão umbilical. Aí vem alguém, corta o cordão umbilical depois que ele nasce e fala assim, olha, agora você vai respirar de 5 em 5 minutos. Não vai. Você respira quando você precisa. Dentro do útero, este bebê recebe alimento como? O tempo inteiro, através do cordão umbilical. Alguém nasce, alguém corta o cordão e fala assim, você vai mamar de 3 em 3 horas? Esse bebê não quer só alimento dentro do leite materno, ele quer o colo da mãe, quer escutar aquele mesmo som que ele escutava quando estava dentro do útero, quer o contato pele a pele, quer a voz da mãe, precisa dessa mãe. Então ele não chora só de fome, o que não quer dizer que não possa oferecer o seio, mas é importante entender outras possibilidades. Tinha um comentário bem comprido ali que eu não consegui ver ele inteiro, que era de 5 filhos, isso? Será que a gente consegue voltar? A Larissa Melnick. Eu sou mãe de 5 filhos, amamentei todos. No caçula eu sofri até 2 meses e descobri que ele mamava com a língua em posição errada. Nisso ele engolia ar e vomitava. O médico já estava querendo remédio para refluxo, eu consultei um profissional e ajustei a pega, e estamos há 2 anos e 1 mês firmes e fortes. Eu super me identifico com isso, porque eu tenho gêmeos, eu fui 7 vezes no banco de leite até conseguir vencer a confusão de bicos, e lá pelos 3 meses eu também passei por uma coisa muito parecida, sabe, Larissa? O meu G1, ele golfava ao final de cada mamada, mas golfava assim que me desesperava, e não tinha perca de peso. Fomos em 3 gastros, e a gente sempre teve dificuldade de pediatra que fosse favorável à amamentação. Aos 3 meses, nenhum pediatra dos 11 que eu passei tinham verificado a pega. Olha que maluco. E eu não moro numa cidade, assim, de muito interior. É uma cidade com 400 mil habitantes, então deveria ter mais estrutura. Whatever. Fomos em 3 gastros.
E aí eu cheguei numa senhorinha que o plano não cobria, inclusive. Aí eu cheguei numa senhorinha e ela falou assim, coloca esse menino pra mamar. Aí coloquei, pluguei ele no peito. Aí ela falou assim, tá tudo errado isso daí. Larga essa criança. Aí ela deu a volta, veio, colocou ele, arrumou. No que voltou, ela falou, deixa ele terminar de mamar. A consulta durou quase 3 horas para ela esperar, ver se ele golfava, porque não era refluxo, era uma pega errada, que ele engolia ar, aí ele golfava, mas já estava entrando na medicação, e aí vira aquele bolo de medicação para a vida. Então a gente pega a SMAN desse ano, que começa com a amamentação de um planeta mais saudável, para a gente reduzir a quantidade de latas e toda a pegada de carbono que vem, e a gente vai parar lá na primeira infância, no estudo do Vitória, com a quantidade de medicamento que essas crianças estão tendo. De um detalhe, de uma pega errada não verificada no consultório de pediatria mesmo. Só para abrir aqui também, vamos falar, né? A gente tem ótimos profissionais em todas as áreas e profissionais ruins em todas as áreas. Não é só o pediatra. Eu falo do pediatra porque é a experiência que a gente tem, a gente tenta fazer alguma coisa, é muito difícil. Quando você fala, por exemplo, em lactogestação e tandem e cama compartilhada, o pessoal quase cai de costas. Eu estava no Congresso Paulista de Pediatria e me deram uma mesa para presidir sobre... era sobre apneia, sobre terror noturno, apneia de sono. Terror noturno, era sobre terror noturno, alguma coisa de sono, alterações de sono, isso. Eu era presidente de uma mesa de alteração de sono. Tinha uma otorrino, uma neuro, do meu lado uma psicóloga e mais, não me lembro quem. Aí vem as perguntas. Vamos pegar as perguntas. O que você acha de cama compartilhada? Aí a otorrino olhou e falou assim, olha, a gente... Aí ele olhou para mim, você não quer responder? Respondo, lógico. A cama compartilhada, e fui falando de cama compartilhada, chega uma hora, isso eu faço sempre, né? Tinha 600 pessoas ali no público. Eu perguntei, vamos fazer o seguinte, aqui, quem já dormiu com sua mãe, ou fez ou faz cama compartilhada com seu filho? 95% da plateia levantou. Foi uma gargalhada geral, porque na prática, não adianta eu falar para essa mãe não faça cama compartilhada. Cama compartilhada aumenta risco de síndrome de morte súbita, não é bem isso, enfim, mas essa é a fala da Academia Americana de Pediatria. Eu vou falar para ela assim, não faz cama compartilhada. Tá, ela volta na próxima consulta, se ela voltar, eu vou perguntar, e aí, tá fazendo cama compartilhada? Não. De jeito nenhum, o senhor falou para não fazer. Mentira! Mentira, lógico que está fazendo, ela só não quer ser julgada novamente. Então, se a gente não acolhe e não gera a confiança, as informações que vão chegar, com toda certeza, não vão ser as informações verdadeiras. E, infelizmente, nós temos o hábito da medicalização. Então, esse caso vem com o diagnóstico de intolerância à lactose, sendo que o leite mamífero que mais tem lactose é o leite materno. Incompatível com a vida, se tiver intolerância à lactose congênita. Alergia à proteína do leite de vaca, então a mãe já chega sem tomar leite, muitas já chegam sem leite, sem soja, sem camarão que ela nem come, né, mas já avisaram para não comer, então ela já não comia, continua não comendo, ou refluxo, que aí já vem medicado com substâncias que a gente medica depois de 1 ano de idade, onde a condição de melhorar a postura da criança e a pega, e o posicionamento, e a informação, mas principalmente de dar segurança para essa mãe que ela está fazendo o melhor que ela pode fazer. E eu até brinco com as mães na consulta, eu falo assim, olha, calma, que você nunca vai ser a melhor mãe do mundo. Primeiro, porque a melhor mãe do mundo é a minha. Então, não tem por onde você ocupar esse espaço, né? Seja a melhor mãe possível. O que você conseguir sempre vai ser o melhor, né?
Que mais? Que mais? Virou uma bola de neve. Isso, olha aí, ó. Confusão de bico. Essa é outra coisa que quando a esse gente é um fala de babado confusão. fortíssimo, Pois né? é. Quando a gente fala de confusão de bico, para a pediatra, é muito complicado entender isso. Agora está entrando um pouco melhor nos meios. Quando a gente fala isso para dentista, odontopediatra, que está habituado com amamentação, fono, consultoras, isso é a gente pregar para crente, né? O pessoal conhece isso. Mas existem profissionais que não conhecem. E o fato de não conhecer, e mais uma vez, não sei se a Simone ainda está aí, eu agradeço sempre a Simone por me fazer, me permitir a possibilidade de me tornar um profissional diferente. Aprender a ouvir, aprender a ver, aprender a respeitar mais ainda, cada vez mais, as mães, as mulheres, porque se uma mãe vira para mim, isso eu lembro, isso eu já me lembro faz muito tempo, eu era orientador de pronto-socorro no servidor público municipal aqui em São Paulo, eu era preceptor lá, e eu falava para os residentes na época, falava, gente, olha, presta atenção, se uma mãe vier aqui às 3 horas da manhã, porque ela está com o bebê com o nariz entupido, não reclamem. Essa mãe tinha mais o que fazer do que vir até o pronto-socorro. Acolham essa mãe. Esse nariz entupido é importante? Muito, porque o bebê é um respirador nasal. O nariz entupido, ele não respira e não mama. Isso para essa mãe, está tirando, porque tem que vir às 3 horas da manhã por causa do nariz entupido? Ela vem a hora que ela precisar. Por isso que se chama pronto atendimento. E é muito difícil, porque, assim, às vezes, a confusão de bicos, igual foi falado, às vezes você tem uma rede inteira de apoio à mulher que vem com uma cultura de DI não morreu que impacta na amamentação dessa mulher. Tu falou um pouco antes sobre a pegada de carbono. As pessoas não têm noção do quanto envolve isso, do quanto esse trabalho aqui, a falar sobre o aleitamento materno, é caro porque a gente não tem o investimento de uma multinacional em propaganda, em congressos, para poder levar os pediatras ou na formação dos pediatras. Então, isso que a gente está fazendo, poder ter esse momento de conversa com essa gente de peso da amamentação, me deixa extremamente encantada mesmo, assim, de ter essa possibilidade de estar falando com vocês nessa luta há tantos anos falando sobre isso. Quanto tempo que a gente tem? Eu tenho a noite inteira, né? Fico até meia-noite conversando. Aí é com vocês. Vamos. A Simone, as meninas mandaram aqui que ela deve estar comentando pelo celular e ela deve estar comentando como a hora do mamaço, tá? Só para tu saber. Ela que deve estar ali chamando a galera. Sim, ela anotou aqui, a hora do mamaço, Simone, eu já vi. Ela deve estar comentando como hora do mamaço. Ela não perderia. Ela tá envolvida nisso com a gente, com todo carinho, a gente vem tocando isso e organizando. Deixa eu só fazer um lembrete, tá, seu Moisés? Porque agora a nossa audiência está um pouco maior. Tá. Vamos aproveitar, porque a galera, muita gente não subiu os álbuns de foto da hora do mamaço ainda. E essas fotos já estão indo para a página, já está no movimento, já tem gente mandando inbox falando o que está acontecendo, o que é isso, e é isso mesmo que a gente quer, que as pessoas fiquem sabendo que nós estamos na Semana Mundial do Aleitamento Materno. A gente precisa que mais gente fale sobre isso, que mais gente questione as decisões de dar bico, de dar fórmula, de adiantar a introdução alimentar sem necessidade. Então, a gente quer que as pessoas busquem informação. E quando eles veem na timeline, passando lá uma fotinho de uma mãe amamentando, já vai uma pulguinha atrás da orelha. E é isso que a gente precisa. A gente só precisa dessa pulguinha. Que se a pessoa quiser informação, a gente tem fé que ela vai buscar. Sim. Ponto, meu recado foi dado.
Então tá, é isso mesmo, eu acho. Isso que nós estamos fazendo hoje é dia 1º. Primeiro. É super importante que a gente comece a fazer um trabalho para que, quem sabe em 2022, vai? Não precisa ser 2021 não, mas para 2022, porque esse ano está meio atrapalhado, a gente consiga fazer o ano dourado da amamentação. Olha que delícia. Que não seja só o agosto dourado, que seja... Nós passamos da semana de aleitamento, passando para o agosto dourado, quem sabe não seja um ano dourado. 2022, ó, 2 patinhos na lagoa, sei lá, qualquer coisa, né? Mas é importante para a gente poder ter um pouquinho mais de esperança. Está saindo agora, deve sair essa semana, talvez semana que vem, o estudo que se chama ENANI, que é uma pesquisa que foi feita de alimentação e nutrição infantil, onde as taxas de aleitamento devem aparecer. Aparentemente, temos notícias e informações de que aqui elas tiveram, aqui nós vamos ter boas notícias. Ainda não foi divulgado, não se sabe, mas parece que vamos ter boas notícias. É o ENANI que teoricamente vai trazer curvas atualizadas. Isso, né? Aquela que a gente tem só de 2008, a última, né? Vai ter agora essa 2013, vai ter essa nova. Parece que ela aumentou, não sei o que vai acontecer esse ano por conta da pandemia. Aliás, ao contrário do que se imaginava, esse ano as taxas de doação de leite materno aumentaram. Os bancos de leite tiveram um aumento de 30% na doação de leite. Isso é muito bom, E é fundamental que cada um de nós, dentro do seu espaço, começando dentro da gente, comece a essa mudança. Que nós possamos influenciar uma mãe. Eu lembro que quando nós fazíamos a Hora do Mamaço, a gente falava assim, ó, ano que vem, cada uma convida mais uma. Traz mais uma. Só mais uma. Se cada uma convidar mais uma, em um ano a gente dobra. E se isso for aumentando, isso não tem fim. Não tem como imaginar ainda. Nós temos uma questão cultural importante de amamentação em público, de amamentação no trabalho, de tirar o leite no trabalho. Não tem como nós evoluirmos se a nossa cabeça não mudar. E ela tem que partir de educação, de respeito, de carinho, de amor, enfim. E vale mais uma coisa importantíssima também. Eu falei de amor aqui. A gente precisa também, por outro lado, desromantizar a amamentação, para que as pessoas não vinculem mais amamentar com amor. Porque... Sabe que eu tenho vontade de fazer um vídeo de ódio falando sobre isso? Um vídeo surtada falando sobre isso, porque, para mim, a amamentação jamais foi romantizada. Quem romantizou a amamentação não é quem fala de amamentação. São as indústrias, é o comercial da margarina, é o comercial do sabonete. Quem romantiza não é quem entende de amamentação, porque quem fala de amamentação sabe que a pegada é tensa, não tem saída. Tem que ter informação. Isso. Pronto. E aí a questão, para não vincular o amor, porque o que acaba acontecendo? Imagina o seguinte, você não amamentou. E aí eu falo que a mãe que amamenta tem muito amor. Significa que se eu não amamentei, eu não tenho. Vamos fazer uma conta simples. 39% das mães amamentam até o 6º mês, 61% não. Então, nós temos 61% de mães trabalhando contra essa informação, que se sentem julgadas, que se sentem agredidas. Uma mãe que não pode, não consegue ou não quer amamentar, ela ama seu filho ou não, independente da amamentação. A mãe resolve amamentar porque é importante para ela, é importante para o bebê e ela tem essa possibilidade. Reduz câncer de mama, reduz câncer de ovário,
reduz doenças infecto-contagiosas do bebê, diminui mortalidade infantil. Deixo uma ideia aqui, deram uma ideia para a gente de fazer o Outubro Rosa, a gente massificar as redes sociais falando da importância da amamentação contra o câncer de mama. Perfeito. Porque nós temos muita ligação. Fala de toque, todo mundo, a campanha baseada no exame de toque, mas ninguém fala da importância da amamentação, e tudo isso vem carregado de todo aquele apoio que a gente está falando há mais de uma hora já aqui para a mãe, com informação de acolhimento dessa mãe, do bebê e da rede de apoio. É preciso no Outubro Rosa falar da importância do aleitamento materno. É verdade, até porque quanto mais agosto dourado, menos outubro rosa. É muito claro isso. Ah, que lindo, vou anotar isso aqui, vou fazer um material disso daí. Mas é muito claro, né? Não que a gente não tenha que ter atenção no outubro rosa, mas se a gente tiver mais agosto dourado, menos outubro rosa nós vamos ter que ter. Perfeito. Faz parte disso, né? Enfim, acho que a gente tem uma coisa que é sempre bom, é entender que nós temos sempre alguma coisa a mais para fazer. Vamos fazer. Chama mais um. Chama mais um. Dá um passo. Faz uma. Não precisa resolver. Ninguém resolve uma amamentação sozinho. É sempre importante contar com apoio, com compreensão, com uma escuta. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, mas é importante que eu dê o meu passo, que eu faça a minha parte. Isso é legal, isso é legal. Gente, vamos finalizar os comentários, doutor Moisés. Nossa, deu quase 1h30 já. Passa rápido demais, né? Eu também acho. Passa rápido demais aqui. Eu tô contente já que não teve criancinha correndo aqui, tá? Calma. É só desligar, você vai ver só. Desliga que vem todo mundo. Todo mundo. Gente, vamos agradecer? Gente, olha... Quero agradecer do fundo do meu coração. Eu já chorei eu tô tremendo nos pés, tô suando frio de estar falando com o doutor Moisés aqui. Vocês não têm ideia da minha alegria. Vocês não têm, de verdade, sim. As meninas estão mandando o WhatsApp aqui, a Maressa, a Miriam, que acabou de comentar aí, tá mandando o WhatsApp para eu chorar, para eu ficar tranquila. Gente, mas a vergonheira é minha, né? Doutor Moisés, muito obrigada, muito, 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 do fundo do meu coração mesmo, de estar aqui com a gente, abrindo na página Hora do Mamaço, retransmitindo para vários lugares, inclusive nos grupos, a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Olha, eu fico muito feliz, muito obrigado de novo. Vê se vocês não esquecem aí de 2021, eu estou aí de novo. Já anotei. Mas já anotei. Escolhe aí, tá? Eu só queria dizer que tá gravado, tá? Queria dizer que tá gravado, que ano que vem... tá gravado, ano que vem se abre de novo. Depois, se puder me mandar um link para eu poder baixar essa nossa live, para eu poder postar no canal. Eu tenho tudo gravado no canal do Dr. Moisés, lá do YouTube. Então, faço questão. Muito obrigado para vocês pelo convite, muito obrigado ao pessoal que ficou com a gente 1h30 aí. Muito feliz, muito feliz. Hoje valeu o meu dia. Hoje foi o recorde de live? Hoje foi o recorde de live? Não, ainda não. Era para ser, mas não foi. Era para ser. Uma cancelou, mas eu tenho. Até amanhã tá pesado também. Mas é bom. Eu tenho marcadas, acho que umas 20 e poucas lives. Com algumas surpresas bastante importantes em breve, aguardem, né? Tem um monte de coisa diferente, nova, e final de mês promete. Vamos ver se a gente consegue fazer algumas coisas diferentes. E tu é mais do que bem-vindo, tu emociona a gente quando tu volta, tá? Muito obrigado. Olha, o vídeo da música tá no canal do YouTube, o vídeo da Bárbara, que não adianta, o pessoal tá lá no Instagram também. Esse eu bloqueei lá no YouTube por enquanto, porque senão na hora que eu for mostrar, é um vídeo, eu já vi, é o vídeo da Bárbara.
Queria agradecer a Bárbara e a Tatiana Tomita também. A Tatiana Mãe Nutricionista. Então, é o canal dela. Mãe Nutricionista, é o Nutricionista. nome, o nome do Instagram delas. Ela, aliás, começou a postar hoje sobre o Agosto Dourado. Vai ter bastante posts da Babi também. Muito obrigado. Muito feliz. Valeu. Vamos para casa? Não, já estamos em casa. Já estamos em casa, essa é a vantagem. A gente fica em casa, pessoal, fica em casa. Amanhã a gente tem o Marcos falando sobre a economia circular da amamentação às 20 horas. Não percam, vai ser bem bacana também. Um beijo. Obrigada para quem ficou até agora. Beijo, obrigada, gente. doutor Moisés. Obrigada mesmo. Obrigado.